Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, destacando e muito o Brasileirão 2018. O Mengão, 7 anos depois, é líder do campeonato. Mais uma vez, arbitragem polêmica. A partir de agora, todos os detalhes da terceira rodada para você. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Hoje, segunda-feira, 30 de abril, o último dia para entregar a declaração de imposto de renda, hein? Se você ainda não fez isso, corra para o computador, porque a partir de amanhã tem multa para entregar, então fique ligado. Mais uma rodada do Brasileirão, com polêmica, com erro de arbitragem, com reclamação, mas com o Flamengo na liderança, hein? O Mengão não era líder do campeonato desde 2011, quando na primeira rodada daquela competição ele ganhou de 4-0 do Avaí e pelo saldo de gols terminou a primeira rodada na liderança. Aí a partir da segunda ele empatou com o Bahia e já perdeu a condição de líder. Mas fazia 7 anos que isso não acontecia e é claro, a galera rubro-negra está super feliz. Bom dia, Fábio Salgueiro. Você já entregou a sua declaração de imposto de renda, Fábio? Fala, Carlos Lima, bom dia, um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Eu já entreguei faz tempo, eu sou meio prudente nisso, eu não gosto de receber mordida do leão, principalmente esse leão sedento aí que é ligado ao governo, então eu já entreguei faz tempo, estou aliviado e agora torcendo para não cair na malha fina. Também, né? É tanto dinheiro que o Fábio está aí preocupado com a malha fina. Eu, por exemplo, não tenho a menor chance de cair na malha fina. Estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Mas vamos lá, Fábio, vamos ao que interessa. Sábado, Botafogo 2, Grêmio 1. Aí ontem, inclusive no intervalo do jogo entre Fluminense e São Paulo, a gente trouxe o Alberto Valentim valorizando a vitória do Botafogo, né? Aquela coisa, para mim não importa se o Grêmio não jogou com o time principal, isso não é problema meu, né? É problema deles. A gente ganhou do Grêmio. E o Renato, de novo, falando que o desgaste, aquela coisa toda. Agora, o que o Renato ficou meio bravo, viu, Salgueiro? É que um repórter falou assim, só que no ano passado, Renato, quando você jogou com o time alternativo, você não ganhou nenhum jogo. Isso dá pra gente imaginar, então, que você tá desistindo, né? Não tem nenhuma chance de ganhar um Brasileirão? Não é assim. Renato ficou bravo, viu, Salgueiro, com essa pergunta. Então, Lima, a coletiva do Renato foi engraçada também, um outro trecho, porque ele falou assim, olha, é a última vez que eu vou falar de time alternativo. Ele me lembrou a Arsene Wenger falando da possível saída do... É verdade. Ele falou, é a última vez que eu vou falar de time alternativo. Ele estava bravo. Isso, problema, né? Problema é o seguinte, o Grêmio jogou só praticamente com o Luan de titular. Eu entendo o Renato quando ele fala o seguinte, que tem uma sequência de jogos e que você tem que poupar, é início de temporada, tudo mais, tem que fazer essas observações. O problema é o seguinte, que chega num determinado momento, times como o Grêmio e Corinthians, que tem times fortes, mas não tem um elenco tão recheado de peças de reposição, acaba tendo que abrir mão de alguma competição, abrindo mão que eu digo assim, em algumas rodadas. E a gente sabe que a campanha de recuperação no Brasileirão é muito difícil. O Grêmio acabou perdendo para o Botafogo, foi um bom jogo, um jogo movimentado, o Botafogo não estava nem aí se o Grêmio estava com um time misto ou não. Acabou perdendo em cima da hora, né? O Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima diante do Grêmio. E eu vou te falar, viu? O lateral do Botafogo acertou um chute malandro, mas que chute maravilhoso. Se você jogar 10 bolas para ele agora, para ele chutar, ele não acerta nenhuma no gol daquele jeito. Ô, Fábio, sabe o que me lembrou esse gol ou não? Diga aí. Fazer uma homenagem a ele. O nosso querido José Silvério. E que golaço! Nossa, foi realmente espetacular o gol do Gilson. É o que você falou. É aquele chute de rara felicidade, né? O cara é uma vez na vida e outra não se sabe quando, né? Bom, então no sábado foi isso, Botafogo 2, Grêmio 1. Ontem teve um monte de 0-0, hein, rapaz? Bahia, Atlético Paranaense 0-0, né?
eu esperava mais do Atlético. Eu não vi o jogo, né? Só vi lá ó, uma bola na trave para cada lado e tal, mas pelo futebol que o Atlético está jogando, todo mundo enchendo a bola do Fernando Diniz, e ele falou depois do jogo, ó, tem que começar a ganhar fora de casa, não adianta só ganhar em casa, é verdade. 0-0 para Inter e Cruzeiro, aí por conta também do Fábio, o Inter amassou o Cruzeiro no segundo tempo, botou bola na trave, Fábio defendeu, bola batia no zagueiro, saía, foi aquele 0-0 meio amargo pro Internacional, né? Foi o jogo que fechou a rodada de ontem. E a outra partida que a gente vai falar daqui a pouco, Palmeiras e Chapecoense também 0-0. Porém, no Maracanã aconteceu isso aqui, ó. Vem o Nenê, agora sim, bateu o desvio na trave, o rebote na trave de novo, de cabeça, é gol! Gol! Rebate, a primeira bateu no travessão, a segunda também, mas na terceira não teve jeito para o goleiro Júlio César. Militão mexe no placar e faz o primeiro do jogo. São Paulo estava jogando bem, primeiro tempo muito bom do tricolor paulista, mas no segundo, o que o Abelão fez? Tirou um dos zagueiros, né? Tava jogando com 3, a exemplo do São Paulo. Ele sacou o Frazan, colocou o menino Matheus Alessandro, e aí foi um inferno para a defesa do São Paulo, principalmente pelo lado direito, com o Matheus Alessandro, com o Léo. O Léo ontem entrou no lugar do Gilberto, lateral direito, jogou muito bem, o cara que aparece muito pro jogo. O São Paulo também fez as suas mexidas, colocou uma bola na trave com o Trellis, teve um chute do Léo também lindo de fora da área, que a bola bateu na trave. Foi um grande jogo no Maracanã, realmente um duelo de tricolores espetacular, e aí, de tanto apertar, não poderia acontecer outra coisa. Do Fluminense, tem toda a pressa do mundo, cruzamento, bola na área do tricolor, desvio de cabeça, gol! Tudo igual. E foi um gol bonito, cruzamento da direita. O Pedro, que é um cara alto, é um especialista em bola aérea, né? Subiu mais que a zaga do São Paulo, colocou no canto direito, não deu para o Sidão. 1-1, acho que ficou de bom tamanho, viu, Salgueiro? Porque o São Paulo foi melhor no primeiro tempo e o Fluminense foi melhor no segundo. Acho que o empate... Claro que para o São Paulo doeu, porque o gol do Fluminense saiu no fim, né? 43 e tal. Mas, no geral, acho que foi um empate justo, viu, Salgueiro? Ô Lima, foi o melhor jogo do domingo, né? Sem dúvida, foi um jogo com 2 tempos distintos. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo. O Fluminense foi muito bem no segundo, quando o Abel Braga mudou o time, mudou a cara do time, mudou a postura. Realmente o Fluminense foi outro time. Foi um jogo muito legal, com várias bolas na trave, uma emoção, sem dúvida nenhuma. Agora, para os dois times vale esse comentário. Você pode ver com o copo médio ou com o copo cheio. Para o São Paulo, pode bater aquela frustração de ter tomado o gol no final e poderia ter saído vencedor do Maracanã, principalmente pelo primeiro tempo. Agora, tem que levar em consideração o seguinte: o São Paulo está em evolução. O São Paulo, mesmo com o Diego Aguirre mudando a equipe, mudando alguns jogadores, o São Paulo está evoluindo. O São Paulo, que vinha pegando só partidas de mata-mata e não tinha condição de realmente trabalhar um pouco mais na formação de um time, conseguiu ficar uma semana treinando e quando chegou contra o Fluminense deu uma resposta positiva. Tomar o gol do Pedro no final faz parte do jogo. Pedro é um jogador que tem aparecido, aí mais um menino, né? O Fluminense que recentemente apresentou o Richarlison como um jogador novo e já foi embora e era goleador também. O Pedro agora aparece com um bom preparo físico, um jogador encorpado, bom no jogo aéreo também, enfim. Então, e o Fluminense foi um time guerreiro, foi um time que na base da transpiração não se entregou. Impressionante o trabalho do Abel Braga com esse
time jovem do Fluminense, que foi premiado no final com um gol de empate. Então foi para mim disparado, acompanhei esse jogo de perto, foi o melhor jogo do final de semana, do domingo. E só complementando um resultado, um comentário que você fez há pouco. Essa rodada do Brasileirão nem vai chegar ao final, porque nós tivemos um jogo que foi adiado, vai só ser disputado depois da Copa do Mundo. Nós temos uma partida hoje ainda, mas em 8 jogos, Lima, tivemos uma média de 1,5 gols por partida, muito pouco, uma rodada muito pobre. E em contrapartida, uma rodada com muita polêmica de arbitragem. Olha, muito ruim essa rodada do Brasileirão, tem que apagar, porque sinceramente, poucos gols e muita polêmica com a arbitragem é péssimo. Quando começa a falar mais de juiz do que de bola é porque a coisa não foi legal. Vamos ouvir o que disse o Abelão depois do empate de ontem. Mais feliz porque conseguimos o empate, não 100% porque merecíamos a vitória, e 100% feliz porque teve a mudança tática e a equipe não sentiu. Manteve a ofensividade, manteve a agressividade e jogou o São Paulo lá para trás. Vimos hoje um número de torcedor muito maior no estádio, que mesmo quando estava perdendo incentivou, porque estavam vendo a luta, uma alma incrível. Esse foi o Abelão, e realmente, a torcida do Fluminense ontem apoiou mesmo, gritou, estava perdendo de 1-0 e Nense, vamos virar Nense, não sei o quê, e a galera comprou a ideia e quase virou o jogo. E o Aguirre disse o seguinte: eu tenho que ver o rendimento do time, acho que foi bom. Nós hoje fizemos uma apresentação boa, estivemos muito perto de ganhar, não deu, mas estamos encontrando um caminho. Eu aprendi que no Brasileirão não é ruim empatar fora de casa. Tá vendo? Ele aprendeu que no Brasileirão não é ruim empatar fora de casa, o Aguirre, Salgueiro. Sem dúvida, né? Na projeção do Brasileirão conversaram com ele deve trocar muitas ideias com o Lugano, com o Raí, com o Ricardo Rocha e passaram isso para ele. E tá certinho, né? É lógico que para você realmente conseguir algo a mais no Brasileirão, e eu digo a ponta da tabela, o título, a Libertadores, você tem que conquistar pontos fora também. Agora, essa matemática é uma matemática importante. E o São Paulo está bem no Brasileirão, está conquistando pontos importantes, conseguiu uma vitória em casa logo na largada ali, que realmente incorporou um pouco na classificação, pelo menos. É o que eu digo, Lima. O São Paulo teve uma semana de trabalho, e nessa semana de trabalho, o Diego Aguirre conseguiu incorporar um pouco mais o time. O time já tinha mudado a postura, já estava um time muito mais aguerrido. Caiu nos mata-matas do estadual e da Copa do Brasil, é fato, mas assim mesmo tinha demonstrado um bom papel, né? Tinha tido lampejos de bom futebol, de uma postura interessante. E nessa semana que ficou só treinando, apresentou uma coisa boa, apresentou um bom futebol, um futebol competitivo diante do Fluminense. Então, existe uma perspectiva de melhora, e isso faz tempo que o São Paulo não tem. Por isso que eu vejo como positivo, apesar da frustração do empate, essa atuação do São Paulo no Maracanã. Vamos virar a página. Saímos do Maracanã e vamos... para o jogo da polêmica, né? O jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians, lá no Horto, né, no Estádio Independência, o estádio do América Mineiro, que recebeu Atlético e Corinthians. Antes de falarmos especificamente de arbitragem, Salgueiro, eu conheço o dono de uma padaria aqui perto de casa, que é meu amigo, o Antônio, e ele costuma dizer o seguinte: não é todo dia que tem pão quente, opa. Tem dia que tu vais ir à padaria e não vais comer um pãozinho quente e tal. Então, não é todo dia que você fica o tempo inteiro se defendendo e vai conseguir resultado bom, né? E o Corinthians parece que agora ele botou isso na cabeça. Não, a gente tem que ficar lá atrás, tomando sufoco, bababá, e aí a gente acha um golzinho e ganha. Não é toda hora que dá. E ontem aconteceu isso, não foi não, Salgueiro? É verdade, o Lima tá certinho. O problema do Corinthians ontem foi um time extremamente covarde, foi decepcionante a postura do Corinthians, aceitou a pressão do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está numa ascendente, é fato, o Thiago Largue está conseguindo dar uma projeção melhor para esse time do Atlético. Agora o Corinthians, se você pegar os melhores momentos, os ataques do Corinthians foram realmente muito raros. O Atlético Mineiro jogou o tempo todo para cima do Corinthians. O Tite estava no estádio assistindo o jogo, e aí eu não sei se isso abalou emocionalmente
o Rodriguinho sumiu em campo, como se nós fizermos uma retrospectiva, o Rodriguinho sente muita falta do Jadson em campo. Quando o Jadson está aí, ele divide realmente com o Jadson a questão da armação do jogo, ele se sente mais confiante, ele aparece muito mais. É fato que ele decidiu alguns jogos quando o Jadson não estava, mas na maior parte dos jogos ele tem muita dificuldade. Ele foi muito mal. A arbitragem em si a gente vai falar daqui a pouco, mas foi muito mal também. Eu achei que ela realmente apelou nos cartões para cima do Corinthians, pendurando os jogadores do Corinthians logo no começo do jogo, e isso fica complicado numa partida tão pegada. Mas assim, fica muito claro que o Corinthians decepcionou demais. O Galo foi valente e conseguiu uma vitória justa pelo que apresentou nos 90 minutos. Bom, vamos ouvir então os dois técnicos, e aí, como principalmente o Carille fala de arbitragem, a gente vai entrar nesse assunto na sequência. O Carille começou falando da falta de marcação do time do Corinthians ontem. Não marcando do jeito que a gente marca, não sei se isso é a sequência que nós temos aí com o quarto jogo fora de casa, né? Mas assim, faltou algo, e o Atlético se impôs dentro da sua casa e buscou o resultado o tempo todo. Não gostei da arbitragem, quando eu venho aqui eu sou muito sincero naquilo que eu falo. Deu um pé alto contra nós, depois teve um a favor nosso, não deu, mesmo lance, não apitando, não sendo criterioso do mesmo jeito dos dois lados. Não gostei da arbitragem, mas isso não tira o brilho da vitória do Atlético. Legal, não tira o brilho da vitória do Atlético, e eu concordo. E o Thiago Largue, evidentemente, valorizou a vitória do seu time. O Corinthians é uma equipe muito difícil de ser batida, tem uma defesa extremamente sólida, né? Um trabalho muito bem feito pelo Carille. E a gente tentou, tivemos um gol lá anulado, né? Mas outras chances foram criadas, bola na trave, enfim. O time criou, conseguiu um volume, o que não é fácil, mas assim, criamos chances de fazer 2 ou 3 gols sim. O Largue achando que poderia ter vencido por 2 ou mais gols, e pelo que eu vi depois dos melhores momentos, que ontem eu estava narrando o jogo de São Paulo, eu concordo, o Galo merecia um placar até melhor. O Fagner saiu contundido, contusão muscular, isso preocupa, até na sequência dele aí pensando em seleção brasileira, né? O Corinthians finalizou então 4 jogos fora de casa, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e para a partida contra o Independiente quarta-feira em Itaquera pela Libertadores, aí sim o Jadson, que foi poupado ontem, deve voltar. E de novo, quando precisou mexer no ataque, o Carille colocou o Sheik no time, Salgueiro. O Sheik entrou muito mal. O Sheik visualmente, pela televisão, você nota que ele está fora de forma. O Sheik infelizmente está no descendente total, uma referência nessa história do Corinthians recente, campeão da Libertadores, como grande herói no jogo final, na campanha em si. Agora não dá, né? O Sheik, sinceramente, eu acho que nós acompanhamos aí na semana passada a partida Corinthians e Vitórias, você transmitiu, eu comentei pela Copa do Brasil em Salvador, e ele entrou muito mal, os 15 minutos faltando, finais do jogo, ele realmente só correu atrás dos jogadores, não conseguia dar combate, enfim, é triste ver que o Sheik, nesse período da carreira, não consegue mais dar nada ao Corinthians, e é mais triste ainda ver o Corinthians apostar num jogador desse que só tem a experiência, mas realmente não causa nenhum calafrio na defesa adversária. E o que preocupa nessa partida do Corinthians foi a queda de rendimento do Corinthians. O Corinthians, que fez jogos bons, jogos importantes, que vinha numa toada, numa batida de 100% de aproveitamento no campeonato, de repente faz uma partida muito, mas muito abaixo do seu desempenho normal diante do Galo. Isso que não dá para compreender. E tem uma outra coisa, eu sei que você vai entrar no assunto arbitragem, mas eu só vou antecipar aqui o seguinte: o que me chamou a atenção na coletiva do Carille é que ele virou e falou assim: olha, eu vim direto para a coletiva, eu não conversei com o nosso especialista de arbitragem, ou seja, o Corinthians tem um cara que é especialista de arbitragem, que assiste os jogos para passar informações para o Carille, para ele já vir abastecido para a entrevista. Olha que absurdo, como a arbitragem ganhou poder nesse futebol brasileiro, o assunto quesito arbitragem, isso é um absurdo. E daí eu fiquei sabendo ontem, conversando com outras pessoas ligadas ao jornalismo esportivo, que todas as comissões técnicas têm esse especialista de arbitragem. Bom, então o que você achou dos lances polêmicos? Olha, os lances polêmicos é o seguinte: eu daria os 2 gols pro Galo. E o pênalti pro Corinthians, você acha que foi
Eu achei também que foi, eu achei que o juiz fez vistas grossas. Também eu concordo com você, acho que os 2 gols do Atlético foram legais. O pessoal está reclamando que no segundo gol o Roger Guedes teria empurrado o Mantuan, ele se joga na bola, né? Ele se joga, claro. Porque se ele não se jogasse na bola, ele não faria o gol. Então, eu acho que o resultado ontem teria que ser 2-1 para o Atlético. Isso, evidentemente, se o Corinthians convertesse o pênalti que o árbitro supostamente daria, né? Mas eu acho que é por aí, o Corinthians não tem o que reclamar, não. E tanto que o Carille falou, não gostei da arbitragem, mas não tiro o mérito da vitória do Atlético, que realmente foi uma vitória importante, uma vitória justa ontem no estádio Independência. Vamos de novo virar a página. Teve polêmica em BH e teve na Arena do Palmeiras também. 0 para o Palmeiras, 0 para a Chapecoense, gol anulado de um lado, gol anulado do outro. E o Roger, depois da partida, analisou a dificuldade, né, que o time encontrou para furar o bloqueio da Chape. O Jandrei foi o melhor jogador em campo, salvou 2 ou 3 bolas importantes. E a gente sabia, né, que a equipe da Chapecoense viria dessa forma. Né, e a gente teria que ter paciência. Né, conseguimos, durante boa parte do jogo, né, algumas oportunidades. E aí, o Jandrei foi o melhor em campo mesmo, Salgueiro? Foi, né? Ele foi muito bem no jogo, fez uma partida muito boa. Resultado frustrante, né? Impressionante. Por mais que o goleiro tenha tido uma tarde maravilhosa, que tenha saído como grande herói, o resultado em si me causou uma certa surpresa. Na sexta-feira eu escrevia nas redes sociais aí que eu tinha certeza que o Palmeiras venceria sem grandes sustos, pelo contrário, atropelaria a Chapecoense. Só você ver a campanha, o começo de temporada da Chapecoense. A Chapecoense caiu na pré-Libertadores, perdeu o estadual, começou o brasileiro muito mal e é impressionante. Aí você pode dizer o seguinte, o Palmeiras teve uma intensidade de jogo no segundo tempo, massacrou a Chapecoense, mas cadê a eficiência? Cadê os atacantes do Palmeiras? O Borja já estava em campo. Quer dizer, o Palmeiras decepcionou demais, principalmente no quesito finalização. O Palmeiras tinha a obrigação realmente de apresentar mais. E é impressionante como o Roger Machado, ele é realmente engessado em suas convicções, por isso que a torcida já tem pegado no pé dele. Ele não muda o time de maneira nenhuma. Se ele tira um volante, ele coloca um volante. Se ele tira realmente um atacante, ele coloca um atacante. Em nenhum momento ele faz que nem o Abel Braga fez no Maracanã, por exemplo, sabe? De abrir o time, de tentar uma alternativa diferente. Aí a torcida pega no pé mesmo, não tem jeito. Com certeza. E o discurso é o mesmo, né? É no Palmeiras, é no São Paulo, é no Corinthians. Qualquer time que tropeça numa equipe que deveria ter vencido em casa, o discurso é sempre, mas eles eram muito fechados, porque o goleiro foi o melhor em campo e tal. Mas qual é a novidade? Né? A Chapecoense vai jogar aberta com o Palmeiras na Arena do Palmeiras? Vai se abrir contra o São Paulo no Morumbi? Vai se abrir contra o Santos na Vila ou contra o Corinthians em Itaquera? Eu estou usando o exemplo da Chapecoense, podia ser outro time. Não vai. Então, essa historinha também, não, porque não sei o quê, que os caras fizeram 2 linhas de 4. Eu acho que a obrigação de técnico, de time grande, é criar alternativa para furar bloqueio de adversário. Os caras sempre com essa conversa já encheu, né, Salgueiro? É sempre a mesma coisa. Não sei o que, os caras botaram 5 ali, 4 lá e tal, a gente não conseguiu. Então, meu amigo, se você não consegue, você tá lá pra quê? Só pra ganhar jogo fácil? Que os times vêm abertos, aí você deita, faz 3, 4, aí até eu, né? Lima, por isso que eu acho que a melhor coletiva hoje, entre os técnicos do futebol brasileiro, é o Diego Aguirre. Ele fala com todas as letras, não gostei do time, não tenho o que comemorar, decepcionei, o empate não me agradou. Até as entrevistas do Carille, que eram sinceras também, agora já estão maquiadas. Ele já pegou todo o jeitão de todos os treinadores. Por exemplo, quando o Roger fala ontem, mas olha, no segundo tempo nós jogamos em cima da Chapecoense. Mas pera lá. Lógico que vai jogar em cima da Chapecoense. Foi a Chapecoense que ia jogar em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Pô, Roger, pelo amor de Deus, né? E olha, o que me chamou a atenção é o seguinte, viu? Sobre os lances polêmicos, e nós tivemos lances polêmicos no Palmeiras também, o Roger Machado falou,
Eu acompanhei, mas não vou comentar. E os jogadores saíram falando também que não comentariam, né? O Marcos Rocha falou isso também na zona mista. Ou seja, existe uma orientação dentro do Palmeiras para jogadores e treinador não se aprofundarem mais no quesito arbitragem. Provavelmente eles devem ter recebido um toque de alguma coisa de bastidor para tirar o pé das reclamações. O Palmeiras vinha batendo muito forte e ontem eles mudaram a postura. Até porque na semana passada o beneficiado foi o Palmeiras, né, no jogo contra o Internacional. Mas e aí, você achou que os gols foram bem ou mal anulados? Olha, o gol do Borja foi bem anulado, ele estava à frente sim. O gol da Chapecoense foi bem anulado, porque o jogador é uma jogada ensaiada muito boa, inclusive, um cabeceio no primeiro pau, e daí entra o zagueiro no segundo pau e faz o gol, mas ele entra já em posição de impedimento. E aí o segundo gol do Palmeiras, que seria o gol da vitória em cima da hora ali, esse gol foi mal anulado. Esse gol, pelas imagens que eu vi, pelas imagens paradas, pelas fotos que bateram, o jogador do Palmeiras estava realmente em condições quando fez o cabeceio. Agora, Lima, é um lance difícil, mas houve o erro da arbitragem, foi um gol legal. Concordo, acho que esse último gol do Palmeiras foi legal e o Palmeiras ontem foi prejudicado. Aqui a gente, quando é beneficiado a gente fala, quando é prejudicado fala. Não interessa se é Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, a gente dá a opinião. Na semana passada o Palmeiras foi beneficiado contra o Inter e ontem o Palmeiras foi prejudicado contra a Chapecoense. E para dar aquela virada de página bem legal, vamos falar do líder, Salgueiro. 7 anos depois, a galera do Flamengo está festejando a liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem uma grande vitória em Fortaleza, 3-0 sobre o Ceará, maior público do campeonato, uma festa lá no Castelão, 2 gols do Vinícius Júnior, um gol do Diego, e eu achei legal a atitude do Diego, rapaz. Você vê como são as coisas, né? O Dudu, quando a torcida pegou no pé dele, ele fez gol e não comemorou, né? E depois ainda falou, não sei o quê, não comemorei porque eu tô chateado, que os caras me xingaram. Mano. O que o Diego fez? O Diego quase apanhou no aeroporto, né? Se não fossem os seguranças do Flamengo, no embarque para Fortaleza, o Diego teria apanhado de uns 2 ou 3 marginais que estavam ali travestidos de torcedor, né? Porque para mim isso aí não é torcida, né? E aí o que ele fez? Ele marcou o gol, ele atravessou o campo e foi comemorar com a galera, rapaz. Foi lá, do outro lado, abraçar a massa. Então, é isso aí. O cara deu a volta por cima no campo e foi lá, abraçou o povo. O que você achou dessa atitude, Salgueiro? Olha, ele deixou bem claro que aqueles 20 marginais do aeroporto, 30, 40, não sei, não representam a torcida do Flamengo. Semana passada eu escrevi e disse na rádio também que o que ele passou, o Diego, eu pegaria o boné e iria embora. Não apenas pela atitude dos torcedores, mas por essa insegurança geral, porque pressionar e ameaçar jogador de agressão em desembarque no futebol brasileiro já virou rotina. E isso é muito ruim. Agora ele deixou claro o seguinte, olha, o verdadeiro torcedor do Flamengo tem o meu respeito, aqueles lá não tem. E ele foi e comemorou. Foi uma vitória importante, o Diego marcou, o Flamengo precisava de uma vitória sim, um Ceará muito fragilizado, mas também se você for ver a sequência do Ceará, os 4 primeiros jogos, estava na cara, né? Que realmente o Ceará teria problema. O Marcelo Chamusca abertamente dizia isso, olha, são os primeiros 4 jogos, o que eu vou poder fazer nesses 4 jogos, né? Então pegou São Paulo, pegou agora Flamengo, vai pegar o Corinthians na próxima rodada. É uma missão complicada do Ceará que subiu e não está tendo nem fôlego para respirar. É uma decisão atrás da outra, um jogo duro atrás do outro. O que dá para ressaltar nesse time do Maurício Barbieri, o Lima, e ontem, apesar da pressão toda que envolve o Flamengo, o Maurício Barbieri colocou o time para cima, colocou o Paquetá de segundo volante, colocou apenas o Cuéllar marcando, e aí colocou o nego para jogar na frente, colocou Diego, colocou Everton Ribeiro, colocou o Lincoln, o menino Lincoln, ou seja, o Vinícius Júnior acabou fazendo a diferença também. Que pena que esse menino provavelmente já vai embora agora, porque o Real Madrid já tem realmente a prioridade para, se quiser agora, depois da Copa, chamá-lo para se apresentar no clube. Então o Flamengo teve uma postura de time que queria vencer, que precisava vencer, foi lá, venceu, convenceu e fez uma festa. E olha, é muito legal ter
mais clubes do Norte e Nordeste no Brasileirão, né? Impressionante como os estádios lotam, como a vibe é outra, como realmente representam muito o futebol brasileiro esses torcedores do Norte e Nordeste. 51.952 pagantes ontem no Castelão, espetacular o público, grande jogo e a felicidade do técnico Maurício Barbieri. A informação que eu tenho é que faz 7 anos que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro. A gente está trabalhando, é preciso tempo para as coisas encaixarem, para os jogadores assimilarem tudo aquilo que a gente vem treinando, mas eu acredito, tenho convicção de que a gente está no caminho certo. E está mesmo, né? Acho que olha, eu só espero, Salgueiro, sinceramente, que o Flamengo não faça com esse rapaz o que fez com o Zé Ricardo, né? Porque em algum momento do campeonato o time dá aquela caída, perde duas ou três, e aí já vem aquela pressão, já vão querer tirar o rapaz, já vão dizer que ele não serve, que ele não tem experiência para dirigir o Flamengo, aquela coisa que acontece quando o time não vai bem. Então, que ele está mostrando qualidades, você acabou de dizer aí as nuances táticas do jogo, o que ele fez para o Flamengo vencer ontem. Então, estão apostando no rapaz, como o Corinthians apostou no Carille, e agora o Atlético está apostando no Thiago Largue. Dá um tempo para o cara trabalhar, quer dizer, não adianta. Se ontem estava tudo bem, mas se perder a próxima já está fora, aí ninguém consegue trabalhar. E parece que os jogadores estão gostando dele. Então, deixa o menino lá trabalhar, não é isso, Salgueiro? Sem dúvida, né, Lima? A gente, infelizmente, sabe que as coisas não funcionam assim, né? Principalmente em clubes grandes. O Flamengo, ele tropeça, ele tem um time, um elenco talentoso, muitas opções para o treinador escalar, só que ele não tem um planejamento, ele não tem realmente um plano para o futebol. Ele tropeça na gestão, ele mandou embora o Zé Ricardo, que é um treinador de ótimo potencial e tem demonstrado isso no Vasco, apesar de toda a fragilidade do Vasco. Esse menino mostrou agora ousadia, mostrou que conhece o futebol. Nós vemos o Thiago Largue no Atlético Mineiro, que acabou de derrubar o Corinthians, o Corinthians que vinha com 100% de aproveitamento, e o Thiago Largue, para a diretoria do Atlético, publicamente eles falam, ele é o interino, ele está no cargo, ele não é efetivado no cargo. Até porque fica muito claro que o Atlético Mineiro espera o fim da Copa do Mundo para ter o Cuca, porque o Cuca colocou que vai voltar ao futebol após a Copa do Mundo. É um desrespeito enorme e uma falta de convicção em dar chance aos novos treinadores. Eu quero ver se, quando acabar a Copa, se o Atlético estiver na parte de cima da tabela, se eles vão ter coragem de mandar o menino embora. Se perder, é claro, aí fica fácil, né? Mas se o Atlético estiver fazendo uma boa campanha, como é que você vai mandar o rapaz embora para colocar o Cuca, né? Se bem que o Palmeiras já cometeu esse erro em 2009, lembra? O Jorginho assumiu o time, em 7 jogos não perdeu nenhum, lembra do Jorginho Cantinflas? E aí o Palmeiras foi lá e trouxe o Muricy, nada contra o Muricy, que é um técnico super campeão, tal, tinha acabado de ser tricampeão com o São Paulo, aquela coisa toda. Mas aí o que aconteceu? O Palmeiras não foi nem para a Libertadores. Então, é aquela história, não sei. E o Cuca também, ele teve um momento maravilhoso no Atlético, campeão da Libertadores, beleza. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras, beleza. Mas na última passagem dele pelo Palmeiras, meu Deus, hein? Só fez lambança. Então, não sei, lá, se o Atlético estiver na pior, perdendo uma atrás da outra, aí não vai ter jeito. Mas se o Atlético estiver bem, eu não sei se vale a pena, né, para a diretoria do Atlético realizar essa troca apenas pelo passado do Cuca. Bom, e agora, antes de virarmos a página para o futebol europeu, só um jogo aqui que eu estava esquecendo dele. Você falou do Ceará, mas e o Paraná, hein, Salgueiro? 3 jogos, 3 derrotas, né? Perdeu do São Paulo no Morumbi 1-0, tomou 4-0 do Corinthians em casa e ontem perdeu do Sport 2-1 em casa, zerinho. Tá zerado o Paraná no campeonato, Salgueiro? Tá zerado o Paraná no campeonato e a gente já tem realmente um raio-x. Estamos apenas na 3ª rodada. Mas é impressionante como o Campeonato Brasileiro dá para você ter uma projeção inicial, porque a tendência é o campeonato endurecer ainda mais, ficar mais competitivo ainda, as equipes terem oscilações e essas equipes já começam muito mal. A gente sabe realmente que para você conseguir essa campanha de recuperação é muito difícil. Então, Paraná, Ceará, o América Mineiro, que teve até um comecinho
um pouco melhor, mas também vai ter dificuldades, ou seja, vai ser um campeonato muito complicado e tem algumas equipes que já tem que focar realmente na parte de baixo, porque ali vai ser a realidade delas. Hoje o América recebe o Vitória, né? É o jogo que vai... Não, como você diz, não vai fechar a rodada porque Santos e Vasco foi adiado para o dia 16 de julho, né? Em função aí de Copa do Brasil, de Libertadores, aquela coisa toda. Então, o Santos e o Vasco vão jogar só depois da Copa, um dia depois da Copa. Acaba a Copa no dia 15, tomara com o Brasil campeão, e no dia 16, no Pacaembu, Santos e Vasco da Gama, uma segunda-feira, às 8 da noite. Então, das partidas, exceção feita a Santos e Vasco, tá faltando só América, Mineiro e Vitória para fechar aí essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, vamos virar a página. Tem campeão na Espanha, um campeão mais do que aguardado, imaginado, né, Salgueiro? O Barcelona, o Atlético de Madrid até ganhou o jogo dele e tal, né, 1-0, e deu uma adiada, assim, por algumas horas adiou o título do Barça, mas quando o Barça entrou em campo não teve jeito, 4-2 contra o Deportivo em La Coruña, com um gol do Felipe Coutinho e 3 dele. Lionel Messi, o Barcelona é campeão espanhol, Salgueiro. Campeão espanhol, né? A gente já tinha cantado essa bola, até porque também a campanha foi maravilhosa. O Barcelona que caiu de forma frustrante, de forma surpreendente para Roma nas quartas de final da Champions. A gente tem acompanhado com o nosso plantão da Champions aí, realmente numa partida histórica. Agora, o Barcelona vem cumprindo uma boa temporada. É fato que pela eliminação na Champions perde-se muito brilho, né? Mas, por exemplo, o Barcelona vem cumprindo uma boa temporada, o Barcelona é o campeão espanhol, o Barcelona tem o Lionel Messi que vem fazendo um ótimo campeonato, uma ótima temporada também. E aí eu aproveito só para te perguntar o seguinte, Lima, por exemplo, nessa projeção de bola de ouro, o Salah e o Cristiano Ronaldo, que são jogadores que estão na semifinal da Champions e têm grandes chances de chegarem à decisão, eles estão na disputa um pouco mais à frente do Lionel Messi. Só que esse ano nós temos um torneio chamado Copa do Mundo. Me fala uma coisa, se a Argentina ganhar a Copa do Mundo e o Lionel Messi arrebentar, quem ganha a bola de ouro? Aí não tem jeito, né? Se o Messi der uma de Maradona na Copa da Rússia, aí vai ser ele, né? Agora, se ficar só no campo da Champions League, se o Messi, o Cristiano e o Salah, coitado, na Copa ele não tem chance nenhuma, né? Nenhuma. O Egito pode até lá fazer um outro bom jogo, ele pode se destacar, fazer um outro gol, mas é claro que o Egito não tem nenhuma chance de ser campeão do mundo. Portugal, apesar de ter vencido a Euro, eu também acho que pode até chegar ali, bater numa semifinal, quem sabe, quartas, mas eu também não consigo imaginar Portugal numa final de Copa, né? Então, o único desses três que realmente poderia virar o jogo em nível de Copa do Mundo é o Messi, né? Porque joga na Argentina. Fora isso, não vejo Cristiano Ronaldo e Salah em termos de Copa com possibilidades. Agora, se os dois forem para a final da Champions, e é o que parece que vai acontecer, quem for campeão já leva uma vantagem, evidentemente muito grande, né? E aí vai ficar dependendo disso que você falou mesmo da Copa do Mundo, se o Messi irá ou não ganhar a Copa com a Argentina, o que nós esperamos que não aconteça. Não é isso, Salgueiro? Vamos combinar, né? Ninguém aqui está torcendo para o Messi ser destaque da Copa do Mundo na seleção da Argentina. E olha, sábado, cara, eu narrei um dos jogos mais emocionantes da temporada. Um jogo espetacular. Se tecnicamente o jogo não foi bom, mas olha, não faltou emoção. Que jogo fantástico do campeonato italiano, né? Entre Inter e Juventus, né? Foi um presente que a Rádio Futebol Clube trouxe para o amigo apaixonado por esportes. A galera gostou, curtiu bastante nas nossas redes sociais. Era um jogo decisivo para os dois. A Inter brigando para entrar na fase de grupos da Champions League. A Juventus brigando por mais um Scudetto, né? E aí o que aconteceu? Logo no começo do jogo, o time da Inter teve um jogador expulso, né? E ficou a maior parte da partida, tinha ali, eu vou até confirmar o minuto aqui, não sei se foi aos 11 ou aos 14 minutos,
que aconteceu a expulsão. Eu tenho aqui estou abrindo a ficha do jogo. A expulsão do Vecino foi aos 18 minutos, o jogador uruguaio. E foi uma expulsão merecida, né? Ele realmente pisou no Mandzukic, inclusive o árbitro usou o recurso do vídeo, que lá na Itália tem, para expulsar. Num primeiro momento ele havia dado apenas cartão amarelo, aí alguém deve ter falado para ele no ponto eletrônico, ó, dá uma olhadinha no vídeo para o senhor ver uma coisa. Aí quando ele viu o pisão, né? O Daniele Orsato, que foi o árbitro, botou para fora cartão vermelho direto. Aí a Inter com um jogador a menos, né? A Juventus fez 1-0, né? Virou ganhando por 1-0. E aí o que aconteceu? O gol foi do Douglas Costa, um pouco antes da expulsão saiu o gol da Juventus. Então, naquele momento, a Inter ficou perdendo de 1-0 e com um jogador a menos. No segundo tempo, a Inter veio para cima, com garra, com determinação, com a torcida empurrando, aquela coisa toda tal. E aí o que aconteceu? O time da Inter virou o jogo, né? Com o Icardi e com o Barzagli fazendo um gol contra. 2-1 para a Inter. Aí a Juventus foi para cima desesperadamente e tal, aquela coisa toda. A Inter se segurando, pá. Quando faltavam 3 minutos para acabar o jogo, o Quadrado empatou. Um gol parecido com aquele do Belletti na final da Champions, lembra, Salgueiro? Um chute cruzado da direita, só que esse a bola entrou meio que direto, assim, não teve, né, aquela coisa de bater na perna do zagueiro e entrar. E 2 minutos depois, né, 2-2, tal, falta, bola na área, Higuaín de cabeça, 3-2, uma virada espetacular da Juventus, maravilhosa. E aí o que aconteceu? A Juventus ganha, o Napoli treme. É impressionante, isso aí já havia acontecido numa rodada em que a Juventus venceu a Lazio no último minuto no Estádio Olímpico e no mesmo dia, 2 horas depois, o Napoli tomou de 4-2 da Roma em casa. Nesse fim de semana não foi diferente, a Juventus ganhou no sábado, aí chegou no domingo, o Napoli foi jogar em Florença e tomou de 3-0 da Fiorentina, ou seja, de novo a Juventus tem 4 pontos de vantagem, restando 3 rodadas para acabar o campeonato. Pelo jeito não vai dar para o Napoli. Agora, o futebol, ele é assim, né? Num dia você é herói e no outro você é vilão. Na semana passada, quando teve o clássico entre Juventus e Napoli, aos 48 do segundo tempo, né, o senegalês Kalidou Koulibaly marcou o gol da vitória do Napoli. Lembra? Uma cabeçada. Você viu esse gol, né, Salgueiro? Lembro, espetacular, teve torcedor do Napoli que quase infartou, aquela comemoração e tal. Ontem, com 6 minutos de jogo, ele foi expulso. Aí, meu amigo, aí abriu a porta e a Fiorentina meteu 3-0 e deixou o Napoli realmente numa situação muito difícil, né, no que diz respeito a conquistar o título, né? A Fiorentina que está no meio da tabela, com essa vitória foi para 54 pontos, está ali em 9º lugar, não vai acontecer nada com a Fiorentina, quer dizer, ela ainda tem, uma chance matemática de chegar na fase eliminatória da Liga Europa, para não dizer que não tem nada para fazer no campeonato a Fiorentina. A Juventus, eu vou até pegar aqui, Salgueiro, os jogos que faltam para a Juve. Ó. A Juventus vai ter o Bolonha em casa, aí tem a Roma fora. Esse é um jogo difícil. Tem a Roma no Estádio Olímpico e tem o Verona em casa. Então, Bolonha e Verona em casa, dá para imaginar que a Juventus vai passar. Se bem que a Juventus tem tropeçado em adversários improváveis, né? Empatou, por exemplo, com o Spal em casa. 0-0 aí, umas 4, 5 rodadas atrás. Então, uma dessa, se a Juventus vacilar, e vamos ver os jogos do Napoli na sequência do campeonato. O Napoli, que perdeu da Fiorentina, recebe o Torino. O Torino é aquele time que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Em tese, o Napoli deve ganhar, mas o Torino de vez em quando apronta. Aí a Sampdoria fora, também não é um jogo fácil, e depois o Crotone em casa. Então, também tem 2 jogos em casa e um fora. O jogo fora com a Sampdoria, do mesmo jeito que a Juventus tem o jogo fora contra a equipe da Roma. A Roma é a 3ª colocada, a Sampdoria a 8ª. A Sampdoria também brigando aí junto com a Fiorentina, com o Milan, com a Atalanta por essa vaga aí na fase pré da Liga Europa. E aí, Salgueiro, você acha que ainda dá para o Napoli?
Não dá mais. Você fez um raio-x certinho. E eu estendo meu comentário do seguinte: é a mesma coisa no Campeonato Português. Com a vitória do Porto, o tropeço do Benfica para o Tondela, acabou, né? Então a gente sabe. É aquela realidade que nós vivemos aqui no Campeonato Brasileiro, Lima. É possível, a matemática aponta que é possível, mas é improvável que aconteça. Você pega um time realmente que vem numa batida dessa, quase não tropeça, vai perder nas últimas rodadas para dar emoção para o campeonato. Só o Napoli mesmo, né, consegue fazer isso, que fez em 2 rodadas realmente, treme na hora do momento da decisão. Então, essa vitória da Juventus nesse jogo maravilhoso, e você teve o olhar clínico de escolher o jogo certo da rodada para narrar para a gente na Rádio Futebol Clube, foi um jogo realmente que, para mim, definiu o título da Juventus, mais um. Eu acho que o Benfica foi pior, né? Porque o Napoli, apesar de tudo, ele perdeu fora de casa para a Fiorentina, que é um bom time. Agora, o Benfica tomar de 3-2 do Tondela em casa, aí foi demais, né? Aí o torcedor encarnado hoje deve estar com a cabeça, não é inchada, é muito inchada, não é, Salgueiro? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E essa tua comparação é fato. Agora, o que fica muito claro, né, Lima, é que faltando algumas rodadas, quando você chega e, no caso da Juventus, abre 4 pontos, aí é PT saudações, já foi, né? Até se bem que eu estou falando isso desde o começo, né? Quando a Juventus passou o Napoli a primeira vez, eu falei, agora ninguém segura e tal. Aí ela deixou o Napoli se aproximar. Mas tem um detalhe, hein? Desde que a Juventus assumiu a liderança, ela não perdeu mais. O Napoli, o máximo que ele conseguiu foi ficar 1 ponto atrás da Juventus, dar emoção para o campeonato, mas ele não reconquistou mais a liderança. Então, apesar dessa instabilidade, né, da Vecchia Senhora, em nenhum momento ela perdeu a liderança depois que ultrapassou o Napoli e tem tudo para conquistar aí o 34º título italiano. O Napoli chegou muito próximo do 3º, mas pelo jeito não vai dar. E os detalhes do futebol internacional, a conquista do Barcelona, essa decepção do Benfica, o Porto também com a mão na taça lá em Portugal, assim como a Juventus na Itália, o Barça, né, campeão, nunca é demais a gente reiterar aqui. Tudo isso você vai acompanhar logo mais no Upgrade, a partir das 6 da tarde, aqui na Rádio Futebol Clube, com destaques do futebol internacional e também do futebol brasileiro. A qualquer momento tem o Click Time, atualizando as informações do esporte. Salgueiro, grande abraço, hein? Lima, sempre um prazer, um abraço e uma ótima semana para nós e para o amigo apaixonado por esporte. Se você perdeu um pedaço, uma boa parte do nosso Breakfast News, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast, você pode ouvir quando quiser, onde você estiver, pelo tablet, pelo celular, pelo computador, acessando www.radiofutebolclube.com.br. Muito obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.